Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Cristiano Souza, mais uma vez, dos estudos do SEMEAC, e trago uma aula incrível para vocês. Um tema bastante relevante, muito cobrado nos Enems da vida, nos vestibulares da vida. Olha só o nosso tema. Escravismo antigo. Aqui da nossa formação geral básica. Vamos analisar hoje e entender, relembrar que o escravismo existente no mundo, na história, não é só aquele escravismo dos europeus sobre os povos originários, sobre os povos indígenas. Não é apenas o escravismo dos europeus sobre os africanos. Sim, também é tudo isso, mas bem no nosso passado mais antigo, já haviam estruturas escravocratas. E essas estruturas escravocratas são importantes para entender as posteriores. Ok? Tranquilo? Vem comigo, acompanha aqui. Escravismo antigo, entendendo um sistema que moldou a história. Vamos hoje fazer uma jornada pela história para compreender um dos sistemas mais impactantes que moldaram as civilizações antigas e deixaram marcas profundas até os dias de hoje. Que marcas são essas, professor? Imagina aí. Que marcas o escravismo deixou para a sociedade até hoje? A principal marca, diz aí. O racismo, né? O racismo, infelizmente. Mas acompanha aqui comigo, olha só. O que é escravismo? Te perguntaram assim, o que é escravismo? Defina escravismo para mim. Olha que agora você vai ter bons argumentos. O escravismo, ele é um regime social e econômico, onde pessoas são consideradas propriedade de outras, sem liberdade pessoal, sem direitos básicos. Essas pessoas eram forçadas, observa aqui, essas pessoas eram forçadas a trabalhar sem remuneração e podiam ser vendidas, trocadas ou herdadas como se fossem mercadorias. Esse sistema estava presente em diversas civilizações antigas e influenciou profundamente a organização social, econômica e cultural de sociedades durante milênios. É por isso que, inclusive aqui na escravidão africana no Brasil, os escravos eram chamados muitas vezes de peça. Olha aqui essa peça, eu vendo essa peça aqui por tantos contos de réis. Eles eram considerados propriedade, um item, um objeto. Isso não foi só no Brasil, como eu falei para vocês, em culturas muito anteriores, isso já era praticado. Inclusive, é sobre essas culturas lá do passado mais distante que vamos abraçar agora, nos debruçar nesse tema. Olha só, a origem e contexto histórico do escravismo. Primeiro, você já deve ter ouvido isso aqui, ó, guerras e conquistas. O escravismo surgiu principalmente ligado a conflitos militares. Dessa forma, povos vencidos em batalhas eram capturados e escravizados pelos conquistadores. Na escola é muito comum, né, a gente estudar o escravismo na Idade Antiga. O escravismo qual era as formas de ser escravo na Idade Antiga? Dívidas ou guerras? Você sempre responde assim, não é? Olha só, guerras. Dívidas também, né? Se você devia a alguém, você se tornava escravo daquela pessoa até quitar a dívida. Vamos continuar. Os primeiros registros. As evidências mais antigas aparecem no Oriente Médio, com civilizações como babilônios, assírios e egípcios, mantendo sistemas escravistas complexos. Inclusive as pirâmides do Vale de Gizé, as famosas pirâmides do Egito, foram construídas às custas de centenas de milhares de escravos. Ok? Se liga nisso. E qual é o alcance global de tudo isso? Há um alcance global? Sim, há um alcance global. O escravismo não era exclusivo no Mediterrâneo. Também existia nas Américas Antigas,
como entre os maias e outras civilizações pré-colombianas. Então, inclusive povos nativos, tá? Povos indígenas, civilizações, escravizavam-se. Uma tribo ou cultura ou etnia vencedora escravizava a derrotada. Diante disso, nós vamos estudar a escravidão lá, principalmente naquelas duas civilizações que mais influenciaram a vida ocidental, o mundo, a forma de pensar do Ocidente, a nossa forma de pensar, que é a civilização grega e a civilização romana. Como se deu o escravismo lá? Acompanhe aqui comigo, olha só. Escravidão na Grécia Antiga. Vamos começar por Atenas e Esparta. São dois modelos distintos, porém escravistas, viu? E Atenas e Esparta, você lembra bem, que são as duas principais cidades-estado da Grécia. São as duas principais cidades, né, autônomas, autossuficientes da Grécia Antiga. Inclusive, elas detinham visões de mundo completamente diferentes. Atenas era o berço da democracia, tá? Os escravos lá na Atenas democrática, os escravos eram oriundos principalmente por prisioneiros de guerra. Pessoas capturadas em batalhas ou cidadãos, olha aqui eu falei para vocês, endividados, que perdiam então sua liberdade até quitar sua dívida, tá? O período de escravidão era proporcional à quantidade da dívida, ao valor da dívida. O trabalho era principalmente na mineração, especialmente prata, a agricultura em grandes propriedades, artesanato e serviços domésticos nas casas dos cidadãos. Lembrando que em Atenas, cidadão não é qualquer pessoa. Para ser cidadão, há necessidade de ter critérios, né? Ser filho de mãe e pai ateniense, maior que 21 anos, renda, não pode ser estrangeiro, mulher não participa, enfim, tem uma série de critérios que torna a pessoa cidadão. E esse cidadão vai poder participar da democracia, da política, ok? Então, se você tem uma pessoa que te deve, pode trabalhar inclusive na sua casa, você sendo cidadão naquela época, né? E ele trabalha na sua casa até quitar a dívida, ou outras coisas. E a Esparta? Esparta era diferente de Atenas. Esparta não tinha esse negócio de democracia, não. Você lembra bem que Esparta é militarismo. Prevalece o militarismo. É o sistema dos ilotas. O escravo eram servos do Estado espartano. Não propriedade individual, mas vinculado à terra e controlados coletivamente. Qual é a função desse escravo em Esparta? Sustentavam economicamente a elite guerreira espartana, permitindo que os cidadãos se dedicassem exclusivamente à coisa que mais importava para o espartano, o treinamento militar, a guerra, o combate. Tudo bem, alunos? E em Roma? Como que funcionava a escravidão na Roma antiga? Como você já pode imaginar, e já estudou sobre isso, Roma é um império construído sob trabalho escravo. Roma desenvolveu um dos mais extensos sistemas escravistas da antiguidade. Escravos eram empregados em primeiro lugar, latifúndios, que são grandes propriedades rurais que alimentavam o Império Romano. Minas, extração de metais em condições extremamente perigosas. Casas urbanas, serviços domésticos para famílias ricas. Forças policiais, alguns escravos atuavam em funções de segurança, fiscalizados ali pelo exército. Existia a possibilidade de alforria, ou seja, libertação. Ou seja, o escravo podia ganhar a liberdade em Roma, viu, pessoal? Mas ex-escravos enfrentavam restrições sociais significativas e permaneciam vinculados aos antigos senhores. Inclusive, foi em Roma que teve a maior, já conhecida da antiguidade, revolta escrava, que é a revolta aqui, de Espartaco. A famosa rebelião de gladiadores e escravos liderada por Espartaco abalou Roma
e eventualmente levou à criação de leis que ofereciam proteções mínimas aos escravos. Foi uma grande revolta, uma grande transformação até para os escravos naquele momento lá em Roma. E quais as diferenças entre sistemas de trabalho no mundo antigo? Vamos lá. Tem escravidão, servidão e trabalho livre. O mundo vivenciou esses três sistemas. Na escravidão, nós temos pessoas sendo vistas como propriedade privada. Nenhum direito legal ou pessoal. Sobre mobilidade. Mobilidade impossível sem permissão do seu dono, do seu senhor. Remuneração, tem alguma? Nenhuma. Sem pagamento. Apenas o básico para sobreviver em termos de alimentação. Na Idade Média, isso é a escravidão desde a antiguidade, pessoal, porque na Idade Média também ficou sendo muito comum a servidão. A servidão, então, são trabalhadores que são vinculados à terra. Ou seja, ele tem direito? Tem obrigações bem definidas, mas tem alguma proteção legal. Ele tem o direito de ser protegido pelo seu senhor. Mobilidade, limitado ao território do seu senhor. Remuneração, recebia uma parte da produção e proteção ou proteção. Então, tu vê que na servidão, ele não é um escravo, mas ele está tão atrelado à terra e tão atrelado à vontade do seu senhor, do dono da terra, que torna para ele quase uma prática impossível sair e viver uma vida como ele bem entende. E o mundo, nós também conhecemos o trabalho livre, felizmente. Nós vivemos num mundo onde predomina o trabalho livre, apesar de a gente vivenciar e ver nos jornais de vez em quando que ainda existem, né? Muito trabalho análogo à escravidão, inclusive no Brasil. Ok? Mas vamos lá, o trabalho livre consiste em cidadãos com plena liberdade pessoal. Tem direitos legais e civis reconhecidos. Tem total liberdade de se locomover e tem um salário negociado livremente com o seu empregador. Ou seja, o escravismo antigo é o local de mercado de vidas humanas. Esta representação, não é? Nós podemos fazer em nossa cabeça de um mercado de escravos em Roma Antiga, né? Desumano, brutal, pessoas sendo avaliadas, vendidas, separadas de suas famílias, reduzidas a mercadoria sem voz, sem dignidade. Era assim em Roma. Podemos mentalizar isso em nossa cabeça, como era. Era assim em Roma, era assim na Grécia, era assim no Brasil colonial, com os escravos africanos. Nós conseguimos vivenciar tudo isso, ok? E existem formas, né, existem diferenças entre sistema de trabalho no mundo antigo. Então, temos aí a base econômica. O trabalho escravo foi fundamental para a prosperidade de grandes civilizações, Grécia e Roma, por exemplo, e Egito, sustentando a agricultura, mineração, construção e comércio. Tem também uma estrutura social, criou hierarquias rígidas que influenciaram profundamente a organização social e as relações de poder por séculos. E também reflexos na modernidade. Os ecos do escravismo antigo ressoam nas discussões contemporâneas sobre direitos humanos, trabalho forçado e dignidade e desigualdade social. Tá? Então, são reflexos que permanecem até hoje. Tudo bem aí? É um tema complexo, denso e que exige o teu estudo, o teu aprofundamento. Para testar como está esse conhecimento, vamos fazer uma atividade, ok? Atividade número 1. Na Grécia e em Roma, a escravidão tinha uma característica comum que a diferencia de formas posteriores, como o escravismo moderno associado à diáspora africana. Essa característica era alternativa A. A escravidão era exclusivamente baseada em diferenças raciais. B. Todos os escravos eram prisioneiros de guerra sem exceção. C. A escravidão não se baseava em critérios raciais, mas em guerra, dívida ou nascimento. D. Os escravos tinham plena igualdade jurídica como cidadãos livres.
Letra E, os escravos podiam participar de competições políticas das polis. Polis eram as grandes cidades gregas. Olha só, vou ensinar uma coisa para vocês. Às vezes a gente vê numa alternativa algo que é verdade, mas uma palavrinha faz perder toda aquela alternativa e torná-la incorreta. Como, por exemplo, a letra B fala que todos os escravos eram prisioneiros de guerra, sem exceção. E nós sabemos que tinha exceção. Os escravos, como tem aí na letra C, que é a alternativa certa, também podiam ser por dívida. E se você tem um escravo que tem um filho, ele também passa a ser seu escravo. Isso era muito comum, inclusive, na escravidão aqui no Brasil também, tá? Sobre os africanos. Atividade 2, meus queridos alunos. Na Grécia Antiga, o uso de escravos estava ligado a diferentes setores da economia. Um dos ambientes onde o trabalho escravo era mais presente era o doméstico, especialmente nas famílias aristocráticas, ou seja, famílias mais ricas. Esse uso doméstico era importante por quê? Letra A, garantia que os escravos pudessem participar do teatro das atividades cívicas. B, permitia que os cidadãos atenienses se afastassem das atividades políticas. C, facilitava que as mulheres atenienses ampliassem seus direitos públicos. D, ajudava os cidadãos a dedicar mais tempo às atividades políticas, culturais e comerciais da polis, que é a cidade, né? Ou letra E, era parte de uma legislação que obrigava todo cidadão a possuir ao menos um escravo. Depois da aula de hoje ficou fácil. Eu sei que você consegue ver que a alternativa correta é a letra D. Pois com os escravos fazendo os trabalhos domésticos, os cidadãos agora tinham mais tempo livre para se dedicar à política, à democracia em Atenas ou ao militarismo em Esparta, ok? Então isso ajudava os cidadãos a dedicar mais tempo às atividades políticas, culturais e comerciais da polis, da cidade. Portanto, meus queridos alunos, por que nós estudamos o escravismo antigo? Para compreender as raízes históricas desse processo. Estudar o escravismo antigo nos ajuda a entender as origens da exploração humana e como sistemas de opressão foram normalizados em diferentes culturas. Estudar esse tema nos faz reconhecer que ele é complexo. Aqui, ó. As sociedades antigas eram complexas, com sistemas econômicos e sociais interligados. Compreender essa complexidade evita visões simplistas da história. É importante porque nos faz refletir sobre liberdade. Ao estudar a ausência de liberdade no passado, valorizamos mais os direitos humanos e as liberdades conquistadas ao longo da história. E isso traz à tona debates contemporâneos. Prepara-nos para discutir questões atuais como escravidão moderna, trabalho análogo à escravidão e tráfico humano, que ainda existem atualmente no século XXI. Portanto, é um tema super importante, que merece ser aprofundado, estudado, ok? E que é sempre cobrado em exames, Enems, vestibulares, etc. Então, fica atento, ok, alunos? Olha, espero que vocês tenham gostado, entendido, e eu espero vocês em uma próxima aula. Então, até mais. Tchau, tchau.